Fala pessoal, começando mais um episódio do DP Podcast lá do meu grande amigo Ramon Dias. Fala galera! E hoje o nosso convidado, assim, há muito tempo que a gente queria trazer alguém com esse cargo, porque tem muita história bacana pra contar. Nós já trouxemos muitas pessoas da Polícia Científica, mas não esse cargo, que é um cargo do profissional que coloca a mão na massa. Olha só, vou ler o currículo dele aqui pra vocês terem uma noção. Ele é auxiliar de necrópsia, é formado em enfermagem, técnico em necrópsia, odontologista, especialista em harmonização facial, professor também na matéria harmonização facial e anatomia. Seja muito bem-vindo, Ramon Navarrete. Bom, prazer, pessoal, muito bom estar aqui finalmente, né? Finalmente A gente conseguiu, nossas agendas aí são bem corridas, graças a Deus, mas hoje a gente conseguiu se encontrar. Inclusive você estava falando aqui pra gente que o que você menos faz na vida é dormir, né? O que você faz hoje de atuação profissional? Pois é, cara, eu tenho semanas aí que eu durmo uma média de 2, 3 horas por noite, Tá fazendo a média, porque a cada 2 dias eu tava dormindo aí 4, 5 horas, mas tá tudo bem, né? Eu atuo como dentista, eu coordeno os cursos aí de treinamento em saúde, dou aula de anatomia, além de trabalhar no IML Centro, tanto na parte de necrópsia como na coordenação e chefia do posto, ajudando ali a administrar algumas questões. E também viajo por aí com algumas aulinhas, treinamento em anatomia. Você tem quantos anos, Ramon? 33. Caramba, e a saúde ainda não cobrou essa falta de sono aí? Cara, por fora parece que não, mas o joelho que dói a gente sente. Eu sei como é que é, eu tenho praticamente a sua idade aí, eu já não consigo mais madrugar tanto assim, não. Tá difícil, mas a gente tem que cuidar da alimentação, voltar a fazer exercício físico, tomar umas vitaminas aí e não pode deixar de fazer os exames periódicos para saber como é que tá a saúde, né? Você entende bem disso. Vai ser legal falar disso. Mas, cara, eu quero entender da onde veio essa vontade, se era um desejo atuar nessa área, ou se veio por acaso, se você queria ser policial, como veio a ideia de ir pra polícia? Cara, é uma história bem engraçada, porque eu sou filho de 2 policiais, né? Minha mãe e meu pai eram investigadores do primeiro DP em Campinas, começaram a namorar e nasceu a criatura que vos fala. E eu lembro quando eu tava para ir pro ensino médio, daí tem uma regra na minha família, 2, né? Aos 18 anos todo mundo é obrigado a saber dirigir e tirar habilitação. Num caso de emergência, você pode socorrer. Isso é a primeira regra na minha família. Segunda regra é fazer colégio técnico. Se tudo der errado, você tem um diploma nas costas para se virar e para ajudar quem precisa. E assim todo mundo na minha família dirige aos 18 e tem formação técnica. E minha mãe falou, escolhe o que você quiser. Sendo colégio técnico, sendo um bom curso, tendo um diploma, faz o que você quiser. E daí eu fui pesquisar, gostava muito de química, física, sempre gostei de muitos assuntos, sempre gostei de fazer de tudo. E por alguma razão do universo, eu prestei enfermagem, colégio técnico da Unicamp, porque os outros que eu estava mais interessado, o curso técnico começava no 2º ano. Falei, então, eu posso transferir para lá depois? Se eu passei naquele também, eu consigo transferência depois no 2º ano. Fazer o técnico, mas esse aqui dizem que é bom, dizem que é melhor, o ensino médio técnico também. Vou prestar. Cheguei em casa lá com a inscrição e depois falando que passei. Minha mãe falou, mas enfermagem? O que você vai fazer na enfermagem? Você gosta de física, você gosta de química, você gosta da parte de arquitetura, engenharia, filho de advogado, de polícia. O que você vai fazer na enfermagem? Eu falei, não sei. Só sei que me interessei, fiquei curioso, vou ver qual é que é. Cara, eu entrei e me apaixonei, sensacional, me apaixonei pela área da saúde, inclusive o pessoal não sabe que a área da saúde precisa saber de todo o resto, inclusive precisa ter repertório de vida, né, para entender o que acontece ali nos quadros de saúde, os pacientes, e daí tendo enfermagem ali, eu fiquei um tempo atuando... Com 15, 16 anos. Com 15 anos. Sim. Com 15 anos de idade, eu entrei, estudava período integral, fazia estágio no Hospital da Unicamp, tudo certinho. E isso me despertou essa questão aí de cuidar dos outros e tudo mais, e a gente acaba tendo habilidades, né, para lidar com as situações graves, com pessoas enfermas, pessoas acidentadas. E daí eu entrei depois na faculdade, daí eu conheci um amigo, grande amigo, Pedro, que já era auxiliar de necrópsia desde antes de entrar na odonto. Eu entrei e estava conversando com ele, com o Guilherme no 1º ano. Guilherme que é papiloscopista hoje, professor também. E a gente Balbino? O Balbino, amigo meu. Sim, já vi 2 vezes aqui, pô. O Balbino, ele é grande amigo meu. Ele hoje tava dando aula lá na Liga Acadêmica que a gente fundou na USP sobre odonto e antropologia forense. E ele tá bem engajado, né? E ele e o Pedro me incentivaram, fui lá me inscrever para a prova e me inscrevi também na prova de atendente. Tava aberto de atendente e de auxiliar, de perito tava ali, mas eu tava entrando na faculdade, achava, não vai dar tempo, né? Porque daqui a pouco chama. Daí, na hora de... A GTEL você nem pensou, você queria... Não, porque foi... Cara, foi engraçado que o Pedro me abordou na faculdade, falou, aí, você tá aqui, né, você já fez enfermagem, daí você tá fazendo odonto. Eu, quando tava na mesma situação que você, precisava de uma renda fixa aí, eu vejo que você trabalha fazendo várias coisas.
Então, tem um concurso aberto, você não quer prestar? Daí eu falei, como assim? Eu falei, não, ó, eu trabalho com necrópsia, se você já trabalhou com enfermagem, você tá lidando com os pacientes de odonto, você tem estômago para isso, você tem jeito para lidar com gente. Te conhecendo como eu te conheço, eu acho que vai dar certo, e eu acho uma boa. Porque aqui todo mundo se garante, fica no concurso até se formar, pelo menos, porque você tem ali uma renda fixa para se manter. Sim. E é maravilhoso. E daí ele me incentivou, explicou, me convidou para conhecer, falou bastante sobre o assunto. Eu acabei me inscrevendo para atendente e para auxiliar. Daí na véspera da prova de atendente eu acabei desistindo. Eu tinha mais um vizinho que estava prestando também e ele falou: "Nossa, é muita gente, tem tantos mil inscritos, tá muito difícil. Eu também vou desistir da prova porque ninguém vai passar, porque é muita gente e tudo mais." Daí eu falei: "Puxa, eu tenho um compromisso, tenho uma reunião, né?" Porque eu era voluntário no grupo de treinamento para intercambistas. Falei, putz, eu vou lá receber os intercambistas que estão chegando no Brasil, dar um treinamento pra galera. Ah, essa prova eu não vou passar mesmo, não vou perder meu tempo. É no papo do concorrente ali. Caí no papo. Daí eu fiquei ali desmotivado, já queria desistir logo de uma vez. E o Pedro falou, e aí? Eu falei, cara, não fui. Falei, como assim, cara? Você é louco? Eu falei, não fui. E eu falei, mas na próxima você vai. Você vai, né, que eu tenho que pagar a sua inscrição. Você vai, você não vai faltar. Cara, é engraçado que eu não estava estudando para o concurso. Né, eu estudei, fiz cursinho, depois que eu terminei o técnico em enfermagem, eu estava fazendo cursinho para medicina e tinha umas notas razoáveis, estava estudando já há um tempo, né, sabendo do rigor do vestibular. Daí eu prestei odonto por uma questão aí, uma aposta com uma amiga minha, que eu escolhi uma faculdade para prestar odonto, prestei na USP e passei. Estava estudando bastante para medicina, né, bati na trave 3 vezes, fiquei na lista de espera e mesmo tendo passado em odonto, eu continuei estudando. Eu falei, meu, se eu ainda quiser prestar outro vestibular, seja medicina, seja outro, eu não posso estar para trás. Preciso manter um mínimo ali de atualização nos estudos, sempre retomando alguma coisa. Fora que no começo da faculdade, em odonto, a gente tem uma disciplina chamada biomateriais, que a gente estuda todos aqueles materiais, os pozinhos, as massinhas, todas as resinas, tudo aquilo que a gente usa tecnicamente no odonto. Então a gente acaba estudando matemática, física, curva de resistência, uma série de questões. Sim. A parte de biologia celular, anatomia, isso tudo vem complementando a biologia, e eu estudando em paralelo mais um pouquinho. E o Pedro fez eu não desistir da prova. Sim. E como eu continuei estudando para o vestibular, e quando eu não desisti da prova, eu fui dar uma olhada em informática, direito penal, alguma outra coisinha que fosse cair, daí eu prestei a prova e passei. É muito louco isso, você nunca foi concurseiro, então você... Eu não fui concurseiro, eu era vestibulando. Vestibulando. Tinha uma base ali. Daí uma base boa. Tinha uma base boa, estava estudando bastante, inclusive eu incentivei outras pessoas a prestarem o concurso, tem amigos aí que estavam prestando para outro concurso, ou recém-saídos aí do ensino médio, fazendo cursinho para alguma faculdade. Falei, meu, tem concurso disso, concurso daquilo, você gosta dessa área, já entra. Falei, não, mas daí se eu for trabalhar, vou perder desempenho nos estudos. Foi pelo contrário. Quando o meu concurso finalmente me chamou, demorou um pouquinho, meu concurso é o mais demorado da história de São Paulo para chamar, e agora vai ser o mais demorado da história de São Paulo para ter um novo concurso da mesma carreira. 5 anos para chamar e 10 anos para abrir o novo concurso. Auxiliar vai demorar mais... Não, já demorou 10 anos, cara. Já passou de 10 anos. O meu concurso é de 2013. É porque perito veio, mas... você tomou posse em 18. Eu tomei posse em 18. Caraca. Daí eu sempre falo pro pessoal, cara, não desiste de estudar, continua. Se você desistir de estudar, todo mundo que não desistiu vai estar na sua frente. Você está estudando para o outro concurso, você está estudando para um vestibular, você quer fazer um tecnólogo, você está fazendo um curso de atualização superior. Aproveita, estuda um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. É só não parar. Porque a hora que tiver edital, a hora que tiver previsão, você bota para rasgar. Adiantado, né? Porque daí você está prestando para outra coisa, vai que você não passa. Daí, mesmo que você não queira seguir essa carreira, eu sou da opinião que você tem que ter opção. Você tem que ter opção. Não é fazer alguma coisa por falta de opção, é escolher dizer não. Assim, eu prefiro esse em detrimento daquele, eu quero fazer outra coisa na minha vida, eu não quero mais isso. Tudo bem, mas você tem que ter opção. Se você chegar lá na frente e se arrepender de não ter prestado a prova, quanta gente, assim como eu, estava estudando para outra coisa, para outro concurso, para vestibular, prestou e passou. E daí, quando finalmente eu tomei posse, em 18, comecei a trabalhar, foi que me tirou da depressão, cara. Eu tava com crise de ansiedade, depressão ali, que eu tava trabalhando, sempre trabalhei bastante, né? Mas o que eu tava ganhando, mal tava pagando as contas, em alguns momentos minha família ainda tinha que me ajudar, eu não sou de São Paulo, pagava aluguel, despesa, alimentação e tudo, mesmo para trabalhar em odonto, cara, para estudar a gente tem que comprar muito material. Sim. Então eu trabalhava bastante, era Uber, era auxiliar de cozinha, garçom. Caramba. Eu trabalhava com gravação de curso EAD para área de odonto, fazia edição, captação, atendimento, suporte online, programação, tudo fazia um pouquinho. Eu vou aprendendo e vou fazendo. De forma a gente não morre. Mas
chega uma hora que a gente fica muito sobrecarregado. Eu tava muito desestimulado, tava pensando o que eu ia fazer na faculdade, comecei a ir mal na faculdade, reprovar uma matéria ou outra, tava bem difícil. Daí quando o concurso me chamou, falei, nossa, agora eu tô bem, porque agora eu vou ter horário para trabalhar, não tem que trabalhar em todos os horários, inclusive fim de semana, feriado, Natal, Ano Novo. A gente trabalha? Sim, escala de plantão, para quem é do plantão. Quem é do expediente não trabalha, mas quem é do plantão, você trabalha no Natal, ganha no Novo, você trabalha no Novo, ganha no Natal. A gente se ajeita. E a renda fixa, sabendo que todo mês você vai pagar as contas, cara. Não tô falando de ficar rico, é saber que você tem dinheiro no fim do mês. E olha que eu não tenho filhos, não sou casado. Imagina pra quem tem. Então o pessoal fala, e se eu quiser fazer outra coisa depois da vida? Eu falei, irmão, daí você tem a opção de não assumir o cargo. Você tem a opção de pedir exoneração, tá tudo bem. Mas não deixa de prestar. Você tá estudando pra outra coisa, não tá estudando ainda, eu te ajudo. Vamos estudar. Tem gente que me procura, tira dúvida, a gente estuda junto uma coisinha ou outra, pega umas apostilas, uns simulados, a gente faz, não tem problema. O interessante é fazer. E depois decidir o que faz da vida. Mesmo porque nas carreiras policiais nem sempre você vai ser designado para o exercício central, para o exercício previsto. Né? Ali, né? Pessoal do auxiliar de necro, tem muita gente que trabalha no administrativo, na viatura, na frota recolhendo cadáver, pessoal atendendo família. Tem pessoal trabalhando superintendência, auxiliando nas equipes periciais, fazendo uma coisa ou outra. Tem tanta opção, que se for ver o cargo de auxiliar de necrópsia no defasômetro do Estado, é o cargo menos defasado em número de funcionários. Em compensação, é um dos cargos que mais falta funcionário. Caramba! Porque tá todo mundo exercendo funções outras. E faz todo sentido, se você for pensar, o pessoal que tá já antigo de carreira, o pessoal mais novo, presta um outro concurso, vai fazer outra coisa, ou leva aquele em paralelo, a gente pode exercer difusão cultural, educação e saúde. Eu exerço saúde e educação. E tem um pessoal das antigas que não, era o projeto de vida, o plano de carreira deles, não tendo plano de carreira, mas na cabeça deles era. E daí sustentando uma casa, tendo filhos, assim como minha mãe, tem graduação, tem pós-graduação e nunca conseguiu largar a polícia porque tinha que ter um salário fixo dentro de casa para criar os filhos. Tinha que pagar as contas. Então, se fosse fazer outra coisa, ia sofrer um período para depois ter uma renda maior do que ela ganhava como investigadora. Só que ela não podia abrir mão daquele salário de investigadora e não dava tempo de trabalhar em paralelo. Tem muita gente assim nos cargos que são executivos mesmo ali, do perito, fotógrafo, atendente necrotério, auxiliar de necrópsia. O pessoal que está ali no dia a dia, tem gente das antigas que já tinha filhos ou teve filhos e precisou continuar na carreira. Você vai pedir para uma pessoa de 50, 60 anos de idade, tem gente que está esperando para aposentar aos 65, 70, você vai pedir para entrar na sala de necrópsia? Para posicionar um cadáver de 180 quilos? Entendeu? Então faz todo sentido nós termos essa defasagem na prática, que na teoria não tem. Tem pessoas antigas de carreira que têm um conhecimento absurdo que pode ajudar na administração. A gente tem uma série de funções administrativas que precisam de gente e essas pessoas têm experiência, eles têm repertório. Essa função administrativa é no papel, na teoria. Quem deveria exercer seria o atendente ou não? Cara, isso é muito complicado, porque se você for olhar nas instituições policiais, na polícia científica, na civil também, os cargos de gestão não são exercidos por gestores. Você pega os cargos de saúde, que são na polícia civil, o pessoal da saúde está tudo na científica. E não consegue migrar para os postos de atendimento em saúde da civil, por exemplo. Tem o departamento de enfermagem, odontologia do DAP, tem lá na Cadepol, e não consegue. Daí eles aproveitam quem é da civil para exercer isso, porque não tem concurso na Polícia Civil, como tem na PM, como tem no Exército. Dentista da polícia, sim, médico da polícia, veterinário da polícia. Não tem. A nossa polícia científica, o cargo de perito é genérico, a gente ainda não tem a divisão por carreira. A gente achou que ia vir dessa vez, não veio, né? Não, a carreira não tem divisão de função executiva. Então o pessoal na Cadepol daquela filtrada, fala, putz, tem um dentista aqui, se quiser trabalhar com a parte mais voltada a crimes contra a pessoa, daí, mas tem gente que não quer. Daí tem o pessoal que fez física, engenharia, para fazer crime contra patrimônio já tá mais legal. Mas em outros estados que já avançaram nesse quesito, eles têm o cargo de perito genericamente, aí o dentista, como é o meu caso, né, pode ser odontologista e pode ser perito, em geral. O médico pode ser legista, pode ser perito em geral. O veterinário também, mas pode exercer ali mais direcionado para ter um aproveitamento. Na civil, na científica não tem. Então você vai pegando quem tem as habilidades e vai aproveitando. Não tem cargo administrativo no concurso. Os oficiais administrativos são para coisas, atendimento ao público, organização cartório, fazer a parte toda interna administrativa. Tem, mas falta. Não teve, também não teve mais concurso de oficial administrativo.
Então, o pessoal que é atendente, o pessoal que é auxiliar, o pessoal que é médico, o pessoal que é perito, muitas vezes precisa assumir essas funções, esses cargos, por falta de gente. Porque o negócio tem que andar. É aquela história, né? A gente não deixa a peteca cair, a gente faz o que precisa. A gente dobra plantão, só que no papel tem aquele funcionário. Só que eles estão exercendo funções de cargos que não existem. Eu perguntei justamente pensando nisso, porque provavelmente vem concurso ano que vem. E eu pensei, bom, se o cara tá deslocado, porque eu tava imaginando que era desvio de função. Se o cara tá deslocado, na hora que abrir concurso, ele vai ter que voltar. E é o que você falou, não tinha pensado nisso. O cara com 50 e poucos anos tem que voltar ali pra mexer com cadáver e tal. Mas talvez ele não precise voltar, né? Porque se ele pode também exercer essa função. Nós temos auxiliares aí que já com uma idade avançada estão exercendo atendente. Eles fazem na prática o serviço do atendente, que é atender família, receber as funerárias, fazer a documentação, ajudar na liberação e recepção dos corpos e assim por diante. Tem o pessoal que fica até aposentar. Se a gente vê investigador, delegado aposentando com 75, 80 anos lá na expulsória, né, a gente tem esses cargos que são de ensino médio, atendente, auxiliar, o fotógrafo, desenhista, também tem gente que fica na carreira para sempre. Tanto que, às vezes, é até interessante, né? A gente estuda, faz coisa em paralelo, trabalha em paralelo, mas dentro do permitido a gente exerce uma outra profissão em paralelo e consegue levar. Se a gente for para outro cargo, até passar de novo pela Cadepol, até conseguir se readequar, até conseguir se encaixar numa escala de plantão numa equipe onde você vai ficar, às vezes na vida fora da polícia você acaba tendo aí uma perda de tempo profissional, né? Então, no meu cargo como professor, como dentista, ajudando a organizar os cursos onde eu também dou aula, se eu ficar muito tempo parado fazendo outra coisa com uma escala mais complicada, daí talvez eu não consiga cumprir. Entendi. E agora, em relação à parte do concurso que você falou, pô, me chamou a atenção, porque realmente foi a tábua de salvação pra você. Você falou que tava entrando até em depressão. E o cargo público foi o que te ajudou, então. Eu tava entrando em depressão, fui procurar ajuda psicológica, psiquiátrica, né? Eu conheci uma psiquiatra na faculdade, maravilhosa. Nossa, ela é o anjinho da minha vida. Ela me brotou no corredor fazendo pesquisa sobre bruxismo. Porque ansiedade, essas coisas pioram o quadro de bruxismo. Muitas vezes são que desencadeiam, né? Esse transtorno aí, o bruxismo. E daí eu fui conversar, fui ajudar todo mundo ali, é pesquisador, todo mundo faz iniciação científica. Minha amiga estava fazendo, foi responder um questionário para ajudar. Ela me chamou para conversar e viu que eu estava entrando em burnout, que eu estava entrando em depressão, que eu estava aí com alguns sintomas de ansiedade e eu não estava dando conta nem de estudar, nem de trabalhar. E a gente começou a cuidar de mim. E daí, quando veio o concurso, ela foi uma das pessoas que mais ficou feliz por mim, assim, maravilhoso. E quando eu falei pra ela, eu falei, meu, tô conseguindo pagar minhas contas, tô conseguindo trabalhar com horários definidos, tô conseguindo saber que dia eu tô de folga pra ver minha família. Eu volto pra Campinas ver minha família quando eu consigo. E foi o que me salvou pra eu não afundar na depressão, porque a gente tá ali como equipe, tem um respaldo, tem sobreaviso, tem... Mas se você tiver um problema de saúde, tem quem cubra. Não é que você vai tomar prejuízo porque você ficou doente. Já não basta ter ficado doente. Então, essa estrutura pública, o pessoal fala, o Estado é uma mãe, né? É uma mãe rigorosa, mas é uma mãe. Uma mãe. Você faz a sua parte, ela faz a dela. Então, seu salário tá lá todo mês. E para quem tava aí trabalhando 2, 3 empregos, não conseguia nem pagar as contas no fim do mês, daí a gente consegue melhorar a saúde mental e até ter gás para estudar para o próximo concurso, para fazer uma segunda faculdade, fazer uma pós-graduação, você consegue se organizar financeiramente. É que é o seu caso, você não parou, né? Nunca parei, cara. Na verdade, eu não sei quando que eu comecei. Né? Desde que eu me lembro, quando eu tava no jardim de infância, eu já fazia cursos em paralelo, fazia ali umas atividades. Você foi bem elétrico, bem... Cara, minha mãe, ela foi muito criativa, né? Imagina, mãe plantonista, policial, dobrava plantão, uma época ela trabalhava em Guarulhos, imagina, fazia 48 horas em Guarulhos para depois voltar a passar 2 dias em casa, né? Então ela fazia 48 por 48, 24 por 24, tava bem apertado de funcionário naquela época também. E daí a gente tinha que ter o que fazer, minha mãe foi muito criativa pra gente não sentir a falta dela em casa. Então a gente se programava para estar junto quando ela não tava de plantão. Ela sempre me colocou, minha irmã também, para fazer atividades aí. Dança, luta, música, trabalho voluntário, viajar com os primos. Tanto que a vida inteira a gente foi voluntário, trabalhando aí com filantropia, fazendo cursos em paralelo, até conseguir fazer intercâmbio, morar fora patrocinado, umas coisas assim. Porque minha mãe, ela, entendendo a vida do policial, ela fala, eles não têm culpa. Eu tô botando dentro de casa, não tá faltando de comer, tem casa para dormir, tem chuveiro quente, tem uma cama,
mas eles sentem falta da mãe. Então, Tinha que- vamos distrair, aproveita para aprender alguma coisa. Quando a gente estiver junto em casa, daí a festa. E assim, eu sempre, cara, a vida inteira, tanto que eu tive que deixar de fazer algumas atividades para poder fazer o colégio técnico. Daí eu nunca parei mesmo. A sua irmã também é polícia ou não? Cara, minha irmã escapou. Foi a única que escapou da família. Mas eu tenho um primo que hoje é fotógrafo lá no núcleo de Limeira. E meu pai e minha mãe, meu avô e meu outro avô também. Meus dois avós eram PM, meu pai e minha mãe investigador, meu primo da civil, da científica, né? E eu também. Minha irmã escapou. Minha irmã nunca quis saber disso. Só ela. Não, minha irmã não é dessas não, ela é mais tranquila. Acho que ela tem mais juízo que eu. Você chegou a perder a esperança? Porque foram 5 anos até te nomearem. Cara, eu fiquei preocupado, mas a esperança eu nunca perdi. Isso aqui, sempre acreditou que ia chamar. Eu lembro quando já tava pra caducar, né? Que a gente fala, tava pra caducar, daí o governador foi lá e assinou uma renovação. Só que daí de 2 anos renova por mais 2. A hora que já tava vencendo os 4 anos, daí ele deu uma canetada lá que todo mundo ia tomar posse. Não sabe quando, mas ia, né? E daí finalmente quando começaram a chamar as turmas, daí vieram fracionados. Tem turmas que eles chamam de uma vez. No nosso caso ali chamaram as primeiras e foi dando sequência. Que era muita carreira e muita turma pra chamar, né? E daí depois, em 2018, eu entrei. Daí eu larguei as outras atividades aí, pelo menos temporariamente. Fui fazer a Cadepol. E Esperança, ela, vamos dizer assim, que ela estava dormente, ela ressuscitou. Citou. Antes de você falar do cargo aqui, agora você começou a falar de tanta coisa que faz o auxiliar de necro que eu já não sabia. Mas antes de você falar, eu queria que você falasse o seguinte: você acha que é um cargo que exige vocação? Porque você falou que seu colega identificou em você que você tinha o perfil. E hoje lá dentro você vê outras pessoas que às vezes não são vocacionadas no sentido assim de não ter estômago mesmo. Tem pra Ou não? caramba. Tem bastante? Tem pra caramba. É que a maior preocupação do pessoal é justamente essa. Ah, e se eu tiver que lidar com um cadáver assim assado? Que é o E mais se eu tiver comum. que lidar com um cadáver em putrefação, como é que eu faço? Eu não tenho estômago pra isso. Não consigo nem trocar fralda de criança, quanto mais. Entendeu? Nem tirar sangue. Daí meu amigo ele identificou que como eu tive uma vivência de hospital, uma vivência de cuidado de idosos também. Então, essas coisas que o pessoal tem um pouco mais de medo, eu já era bem tranquilo. E depois eu fui entender que tem sim espaço para todo mundo, inclusive como falta funcionário em todos os departamentos, tem espaço para todo mundo. Da minha turma, teve muita gente que foi exercer a função de auxiliar de necro mesmo, lá na sala, fazendo necrópsia. E tem uma galera que foi, cada uma lá para sua região, o concurso é regionalizado, tem gente que foi direto para atendimento, recepção, cartório, viatura. Se eu for falar que metade ficou na sala de necrópsia, é muito. Caramba. Eu te pergunto isso porque eu conheci uma menina uma vez numa sala de cursinho, eu já contei essa história aqui. E eu lembro que eu tava conversando com um cara da igreja que tava ali esperando e ela ouvindo a nossa conversa. E a gente falando de coisa da igreja. Aí ela foi lá pra falar com a gente pra pedir uma oração, porque ela tinha sido nomeado e há 2 meses trabalhando ela tava tomando remédio de tarja preta porque ela não aguentava mais ver gente morta. Então aí eu não sei se o caso era um caso isolado ou com colegas vocês se deparam com pessoas ali não aguentando, não, o Cara, trabalho. depende de onde ela tá lotada. Depende de onde ela tá lotada, tem menos funcionário, então acaba exercendo um pouquinho de tudo, né? Mas daí como tem um fluxo mais baixo, daí tem ali, você faz um atendimento, faz um registro, responde e-mail, alguma coisa, quando tem caso para fazer, você faz. Que até um pouco tempo atrás aí tinha alguns postos avançados que para atendimento à população era muito importante, para eles não terem que viajar tanto assim, nem as viaturas ter que viajar para levar o corpo, depois viajar para buscar o corpo. Tinha muito posto avançado, que era pouco funcionário pelo baixo fluxo, mas para poder atender regionalizado. E daí o pessoal fazia um pouquinho de tudo. Então, quando aparece uma coisa um pouquinho mais complicada de lidar, eles seguravam a onda. Daí, quando começou a faltar a equipe, fechar uns postos avançados, começou a ter um pouquinho mais de equipe onde estava faltando demais, e o pessoal foi se organizando e se direcionando. Então, depende de onde você está, você faz o que precisa. Mas estando em lugares assim um pouquinho maiores, mais volumosos, tanto de fluxo quanto de funcionário, você consegue dividir. Eu tenho amigos na recepção que são auxiliares de carreira de auxiliar de necrópsia mesmo, mas nunca pisaram na sala de necro para fazer a necrópsia. E não querem mesmo, não é a vontade. Não quer. E fala que se eu tiver que fazer isso hoje, eu saio, não vou fazer. Peço demissão. Que coisa. Duvido. Duvido. Mas é porque não criou gosto pela coisa. Então, dá pra gostar dessa parada? Cara, a gente gosta de aprender e gosta de entender. Eu, naturalmente, sou curioso em tudo que eu faço, por isso que eu gosto de fazer tanta coisa, porque eu sou curioso. Eu gosto de aprender, eu gosto de entender. Sim. Não necessariamente eu gosto de estudar. Eu gosto de entender e gosto de aprender. Eu aprendi
que eu só consigo aprender ensinando. Então tem muita gente que fala, nossa, eu não consigo estudar para concurso, nossa, já foi tão difícil estudar para passar no colégio técnico, na faculdade. E tá, mas e aí, você gosta de ensinar? Você tem curiosidade por entender? Se você não consegue estudar, mas gosta de aprender, só tá faltando aí um pouco de técnica para quem tá te ensinando. Criatividade, né? Tá faltando aí porque técnica pedagógica você consegue fazer de tudo, cara. Tendo uma boa instrução e tendo um bom incentivo, inclusive, o pessoal estuda. Tem gente que o incentivo é o salário, né? Daí estuda para passar. Eu gosto de entender o que está acontecendo, eu gosto de participar bastante ali do exame, ajudar no diagnóstico, eu gosto de estudar a saúde humana, sou da área da saúde. Então, a gente gosta de entender o que aconteceu. E ainda mais quando você pega alguma coisa que alguém comeu bola, quando você consegue identificar que alguma coisa não foi natural, teve violência, teve acidente, teve alguma intervenção externa, dá um gostinho maravilhoso de saber que você vai ajudar a investigação, a continuar o inquérito para achar quem fez. Né? Então, assim, isso é o que dá gás. Então, a gente gosta daquilo que, inclusive, muita gente fica desmotivada por não saber o resultado do que você fez. Então, eu gosto de saber que o que eu faço tem resultado. Só que depois de um tempo, o pessoal costuma ficar desmotivado porque não sabe. Você devolveu lá para a delegacia, o laudo foi para o delegado, e a investigação foi para frente? Prendeu? Você Achou? gosta de saber. Eu gosto de saber. Pô, eu sou filho de investigador. Então, eu quero saber o que aconteceu, porque eu quero entender que o meu serviço não é à toa. Fazendo bem feito, como eu faço questão de fazer bem feito, eu quero saber que tem resultado, tem um propósito. E eu gosto de imaginar que teve Então você não gosta de mexer com gente morta, mas você gosta de resolver problema. Mexer é o meio que eu tenho para resolver o problema que inclusive não é meu. Né? Aquela coisa o problema são dos outros, mas eu tô ali para isso. Não é um problema para você também. Para mim não é um problema. E eu gosto de fato de lidar com a saúde humana, eu gosto de gente. Eu gosto de lidar com isso. E muita gente diferencia, mas daí seus pacientes mortos, seus pacientes vivos, né? Eu falei, não, eu gosto de todo mundo igual. Inclusive, o cadáver que a gente examina é para finalidade de outras coisas para quem tá vivo. Eu não tô fazendo nada pelo corpo, pela memória, pela honra de quem era aquela pessoa, do falecido. Mas o corpo ali virou um objeto de estudo para a gente ajudar a resolver para que não aconteça mais, ou para que a gente entenda que não teve culpado ou teve culpado, e para ajudar a trazer um conforto, um respaldo para a família que ficou. Então, sabendo de tudo isso, a gente tem um gás ali para fazer, mas não me importa, eu gosto de fazer o exame, eu gosto de estudar anatomia, estudar a variação anatômica, entender a patologia. Isso é muito importante para o raciocínio clínico, inclusive para ajudar a ensinar quem está vivo e quer cuidar dos outros. Eu acabo dando aula aí para dentistas, biomédicos, médicos, assim por diante, enfermeiros. Daí quando eu trago essas vivências de hospital, quando eu trago essas vivências de necrotério para a sala de aula, acaba iluminando aí um pouco o aprendizado de alguns alunos que têm a dificuldade desse vínculo do raciocínio clínico. Daí eu falo, olha, então o pessoal lá do hospital, tem amigo meu que trabalha com trauma no hospital, a gente estava discutindo o caso outro dia. Eu falei, mas tal coisa veio no laudo que é característico disso e os sinais eram assim assado. E tá errado. Eu falei, não tá errado. Eu falei, mas quando a gente pega aqui na cirurgia, é isso, isso e aquilo. Então tá errado pro meu quadro do meu paciente. Eu falei, tá bom, pro seu, mas pro meu tá certo. Porque o que chega para mim é o que não deu tempo de você socorrer. Então, esses sinais externos, pra gente, majoritariamente, significa que por dentro teve isso, teve aquilo. Foi interessante. Agora eu entendi o que você falou. Porque a sua vivência dá luz pro cara entender, inclusive, outros profissionais, né? Pois é, que no hospital, às vezes o pessoal tem uma vivência, uma experiência maravilhosa de hospital, tem um repertório enorme. Só que daí se viu alguma coisinha um pouco diferente, mais avançado, mais ameno, vai achar que não se enquadra naquele quadro clínico, porque geralmente aquele quadro clínico não dá tempo de socorrer. Só que, se tem aqueles sinais que podem ser correspondentes àquele quadro, a pessoa não sabendo disso, aí que não vai dar tempo de fazer nada, porque não fez quando dava tempo. A gente trocando essas ideias, tendo essas vivências, discutindo esses casos, a gente consegue, de repente, uma pessoa hoje, uma pessoa amanhã que a gente ajudou indiretamente, porque alguém lá teve esse papo, teve essa troca de ideia, falou, putz, o Ramon uma vez disse que pode ser tal coisa, deixa eu dar uma olhadinha nisso, deixa eu fazer esse exame, vai que dá para fazer uma outra abordagem menos invasiva, vai que dá para fazer uma outra abordagem mais resolutiva. Isso, então, eu discuto com os amigos da bucomaxilo, os amigos da cirurgia médica, a gente vai trocando umas ideias, inclusive eles querem saber. Eles perguntam, e aí, você já pegou caso assim assado? Já? E como é que é? Como é que é por dentro? Como é que faz? Como é que não sei o que? Foi legal. O que a gente fez assim assado, a gente descobriu de tal maneira. E vocês na cirurgia?
como que é o acesso cirúrgico, como que é uma variação da técnica cirúrgica para esses quadros, porque de vez em quando eu examino corpos aqui que eu vejo que não estão numa abordagem tradicional. Então, o que foi feito está certo? Ou pode entrar aí para um suposto erro médico? Ou então, que daí negligência, imperícia e imprudência entra no erro médico, né? O pessoal acha que qualquer coisa que aconteceu, a pessoa faleceu, é erro médico. Não, não é. Não é. Tem uma série de coisas que estão previstas, que podem acontecer. Mas o que eu acho muito importante é ter diálogo. Problema de administrativo é falta de diálogo. Problema dentro do hospital é falta de diálogo das equipes de atendimento, de enfermagem médica. Daí, a gente nunca pensou, antes de eu começar a ter essa vivência com meus colegas que foram para a parte cirúrgica de trauma, a gente nunca pensou, vamos cruzar conhecimento, vamos sentar para estudar junto, porque eu tenho um conhecimento de abordagem muito macro e vocês têm aí a técnica cirúrgica. Então, o que vocês fazem eu vejo, mas eu vejo de forma mais macro, ampla, porque eu tô ali com um cadáver exposto, eu tô com umas vísceras expostas para análise. Vocês fazem um acesso minimamente invasivo, às vezes vocês esbarram em alguma coisa que vocês não estão nem vendo. Então, vamos trocar essa ideia? Porque eu aprendo, vocês aprendem, a gente ajuda a resolver caso aqui e ajuda a salvar a vida ali. E funciona muito bem depois que vocês começaram. Funciona maravilhosamente bem. Tanto que, depois de um tempo, no Brasil começou a ter aí os institutos de treinamento em cadáver para técnicas cirúrgicas, para estética, para treinamento dos profissionais que querem avançar um pouco nas técnicas com segurança. Então, o pessoal já há alguns anos fora do Brasil faz isso. No Brasil começou faz pouco tempo, justamente em aproveitar a oportunidade para estudar, treinar com cadáver, para depois fazer a cirurgia mais complexa. Esses cadáveres não são brasileiros, infelizmente, por umas questões aí que aconteceram alguns anos atrás. Então, tudo que é lei, tudo que é proibido no Brasil é porque alguém fez besteira a ponto de proibir para todo mundo. Então, não foi coisa leve. Mas os institutos hoje, o pessoal sai do Brasil para estudar. Agora. O pessoal faz mau uso, do serviço público para lucrar por fora, uma série de outras coisas aí que foram denunciadas, o pessoal levando alunos de instituição particular para passar visita. Até antigamente, se tivesse, faria um estágio nesses órgãos públicos, mas daí os alunos estavam pagando para o professor usar uma estrutura, uma equipe, tudo pública. Isso já não é muito legal. Isso e outras coisas fizeram com que a justiça determinasse que não poderia mais fazer os estudos em cadáver daqui da maneira como era feito, interventiva. Né? Existem os cadáveres para estudo de interesse médico patológico, que daí, lá do HC, do SVO, que daí tem vínculo, tem tudo a ver. De IML jamais. Porque envolve inquérito policial. Acabou, não tem conversa. É isso que eu ia te perguntar, Ramon. Os cadáveres que chegam pra você não são todos. Morreu alguém no hospital, vai pra você. Não. Eu ia perguntar isso. Quando é que para no hospital? Quando é que para com vocês? IML? Cara, tem um monte de situação que não seria caso de IML, mas acaba sendo. E daí tem os encaminhamentos que realmente são indevidos. Mas os casos de IML são os de morte suspeita, trauma, né, acidente e tudo mais. A parte violenta de homicídio, suicídio se enquadra, embora não seja crime no Brasil. Tem país que suicídio é crime, depois eu explico se você quiser. É estranho, né? Quem que vai pagar esse crime? A família. A família paga. Ou se o cara sobreviveu na tentativa. Se o cara sobreviveu, gerou despesas aí na questão do resgate, no atendimento médico, então daí em alguns países a família sofre punição quando a pessoa, num acidente por imprudência ou proposital, causa danos ao bem público, ou quando a pessoa numa tentativa de suicídio, ou no suicídio consumado gera despesas à instituição pública, daí as famílias são punidas financeiramente nesses países. No Brasil, não. Eu não sei se você sabe, eu não lembro se é a Jamaica, eu não lembro qual país que é, ou a Indonésia, eu não lembro, mas tem um país que pune a tentativa de suicídio com a pena de morte. Vocês sabiam? Já tentou, não conseguiu, agora a gente vai lá, cara. É quase que um assistencialismo, né? Eu já ouvi falar, eu acho isso aí bastante curioso, né, mas... Curiosidades do mundo. Muito suicídio mesmo? Cara, tem. Tem bastante. Tem bastante, principalmente época de fim de ano tem bastante. Tem uma série de questões que levam as pessoas aí, burnout. Tem muita gente que vem para São Paulo, um sonho, né? Traz um sonho na mochila de construir uma vida, ajudar a família. E daí, de repente, não tá conseguindo prosperar financeiramente, ou acaba entrando em depressão por estar longe da família, a pessoa nunca viveu numa cidade tão grande, não tá acostumada com essa turbulência, e daí não tem respaldo familiar, já não tá ganhando dinheiro, entra em depressão, uma série de coisas. Nossa, isso acontece bastante.
E o que tem acontecido cada vez mais é a população jovem, cada vez mais jovem cometendo suicídio. Pô, aquela menina que da semana passada, você viu essa aí? Aquela Carol Heller. Ah, sim, Se sim. jogou do quinto andar, velho. Eu vi isso aí. É. Mas acontece muito essa galera jovem por conta de influências de rede social, né? Tá vendo que apareceram vários jogos agora que influenciam induzimento, instigação, auxílio. Cara, se a gente colocar a culpa aí nas redes sociais, nos meios eletrônicos, todo mundo que jogava Mario ia ficar pulando Não, no bueiro, mas... Não, Entendeu? eu não tô nem falando Mas rede social... videogame. Essa rede social hoje, ela tá pegando aquela galera, por exemplo, que começa com 3, 4 anos em rede social. Então ainda não tem aquela maturidade pra entender. Não videogame, nada disso. Não, mas eu faço esse comparativo com videogame porque tem a ver, né? A gente falar dos videogames, influência do videogame e influência da rede social. A rede social, ela só deu voz aos idiotas. É. Ela deu muita voz a quem fala baboseira. E é o tipo de público que conversa com quem tá aí mais jovem, menos instruído, né? Porque, pô, não tem repertório, a pessoa é nova. E ela já tá com o celular na mão desde bebezinho, né? Porque hoje... criança tá com o celular na mão porque fica quietinho no canto, não dá trabalho. Mas daí a cabeça fica hiperestimulada, acaba não tendo contato com mais gente, acaba não fortalecendo o vínculo interpessoal. Isso é muito importante. Né? A pandemia agravou um pouco isso, da gente ficar mais isolado, mas essas tecnologias de comunicação, elas afastaram as pessoas. E antes a gente tinha que se reunir presencialmente. A gente não tinha mensagem de texto, tinha um bip, tinha um fax, mas falava por telefone, escutava a voz da pessoa. E com o advento aí da facilidade da comunicação e das redes sociais, a gente se sente muito mais cobrado, porque você tem que estar 24 horas por dia disponível. E você está o tempo inteiro hiperestimulado, bombardeado de informações sem profundidade, informações rasas, rápidas e sem filtro. Né? E isso acaba influenciando bastante. E o que acaba tendo é que essa juventude não tem um amadurecimento, né, desse lado emocional mesmo, não tem esse fortalecimento emocional, muitas vezes tem um distanciamento do vínculo afetivo dos próprios familiares. Cada um tá no seu quarto, mexendo no celular, no computador, tá na sala, todo mundo junto, mas cada um no seu canto. E não é culpa só do celular, não é culpa só das redes sociais. Se a gente vai analisar aí ao longo dos últimos 100 anos, cada época teve a sua questão. Então, nos anos 10, 20 e 30, tinha muito do jornal, depois os folhetins, depois as revistinhas de banca. Então, o pessoal gosta de ficar na deles mesmo. Ainda mais numa cidade grande, hiperestimulada com São Paulo. Eu lembro de ter visto uma reportagem falando que São Paulo era recorde mundial de transtornos psiquiátricos, à frente de Tóquio, Helsinki e outros países aí que já têm um histórico. São Paulo é uma cidade extremamente grande, onde todo mundo é cobrado, vai para São Paulo quem vai atrás de oportunidade, de uma cidade grande, correria, sonho na mochila, e nem sempre você consegue atingir tudo que você quer no tempo que você quer. E o que as redes sociais influenciaram um pouco, na minha visão, que faz bastante diferença, é que você vê essa vida instagramável e você acha que a sua devia ser aquilo. Né? A que a sua é a única comparação Então, o pessoal hoje que acabou de sair da faculdade, pô, você estuda pra caramba, antes com o ensino médio, antes sabendo ler e escrever, você arranjava um emprego e aposentava. Hoje em dia você não tem MBA, 2, 3 faculdades, você não consegue um bom emprego, você não consegue se colocar no mercado. Né? Então, até por isso, muita gente recorre ao concurso, meu concurso aí, cargo de ensino médio, muita gente de ensino superior, porque não consegue se posicionar no mercado aí de uma maneira estável. E daí o pessoal acha que aos 25 anos de idade você tem que fazer diferença no mundo. Você tem que ter aí o seu histórico, o seu nome tem que estar gravado na parede. Não, irmão. Calma. Tem gente que vai conquistar alguma coisa aos 50, tem gente que muda de carreira aos 30, tem gente que aos 20 teve ideia sensacional, conseguiu ir pra frente. Teve muita gente com ideia sensacional que morreu pobre. É o Tesla, um dos maiores gênios da história. Ele se ferrou a vida inteira, ele tinha muita coisa para entregar. E tem uma molecada aí que tem muita coisa para entregar. Não tem direcionamento pedagógico, não tem acolhimento psicológico, não tem acolhimento familiar, não tem acolhimento no círculo de amizade. Aquela pessoa é legal quando tá festejando, mas quando você não tá bem, você não é mais meu amigo. Por isso que o pessoal 12, 13, 14 anos de idade tá com depressão e tá cometendo suicídio dentro da escola, chegando em casa, passeando com a família. E no seu trabalho, quando você atende essas pessoas, você tem acesso a essas histórias por meio das familiares? Eles conversam com vocês e trocam essa ideia e falam um motivo ou não? Em muitos casos vocês não ficam sabendo da motivação. Alguns casos a gente acaba ouvindo, né, na TV, quando a TV tá ligada ali na recepção, ou quando alguém vem e comenta uma notícia que acabou de sair
no noticiário online, antes mesmo do BO ser elaborado, às vezes a notícia já tá bombando. A gente fica sabendo, daí a gente já se ó, tá na região, vem pra cá. Daí a hora que chega o encaminhamento via sistema, a gente recebe uma mensagem, um e-mail falando do caso que vai chegar. Mas não vem toda essa história. Vem ali um resumo do que aconteceu pra gente saber o que é que tá vindo, da onde tá vindo, que tipo de exame, como fazer, quais as exigências, quais os parâmetros gerais pra gente se planejar. E depois chega o corpo, a gente analisa ali de forma imparcial, idealmente não pensando no histórico, né? Pra gente analisar nu e cruamente. Mas o histórico ajuda a gente a entender, a buscar algumas questões. Por exemplo, a pessoa tentou suicídio de tal maneira, depois tal maneira. Numa intervalo de 12, 48 horas, não sei. Então, essa lesão aqui não é recente, não é imediata, já está em cicatrização, essa equimose já está em reabsorção. Então, a gente consegue... Então, dá para enquadrar. Não é que ela estava apanhando, sofrendo algum tipo de violência, depois ela... Ela vinha tentando mesmo. Mesmo porque essa parte do histórico do que aconteceu faz parte da investigação. Sim. A gente faz a perícia. A gente analisa o corpo... A parte técnica. A parte da prova material. Mas, invariavelmente, quando você dá um pouco mais de atenção e acolhimento aos familiares que estão precisando disso nesse momento, quando a gente vai fazer a documentação, vai liberar o corpo, daí eles pegam, te abraça, puxa o celular, te mostra foto, vídeo, começa a contar história, daí você já fica abalado, já pensa naquele seu amigo que está afastado, já pensa naqueles seus familiares, aquelas pessoas com quem você cruzou na vida. Será que eles também não estão precisando de uma atenção? Será que poderia ter acontecido comigo ou com alguém próximo, mesmo a gente negligenciando, né? A gente às vezes não vê, às vezes não enxerga, às vezes não dá atenção. Sim. E tem algumas coisas que a gente tem que dar atenção e eu me dou a liberdade de intervir e corrigir algumas coisas que as pessoas falam. Corrigir, assim, de uma forma bem presunçosa mesmo, achando que eu tô certo. E essa semana eu escutei de uma familiar que veio conversar, queria um acolhimento, eu tava conversando com ela ali, porque o serviço estava tranquilo, tinha acabado os atendimentos, ela tava esperando ali no cantinho, daí ela veio querer conversar. Daí ela falou, Ramon, essas coisas aí é difícil, né? Porque a pessoa que fica falando, ela não faz. A pessoa que quer, ela vai lá e faz. A senhora tá enganada. As pesquisas mostram que quem tá com esse tipo de pensamento, já tá com essa tendência, vem buscando ajuda faz tempo. Os outros não deram ouvido. Né? Todo mundo dá sinal. Todo mundo dá sinal de tudo. A gente que não tá pronto para entender, pronto para acolher. Às vezes você ajudou até o seu limite, que você começa a se prejudicar, você se afasta da pessoa e ela não tem mais ninguém com quem contar. Mas daí a culpa também não foi sua. Você tem que cuidar de você. Se você não estiver bem, você não cuida de ninguém. Mas a família muitas vezes acha que ele fez isso por causa disso ou por causa daquilo. Eu falei, veja bem, vamos conversar, vamos entender aí que não foi bem assim. A culpa não é da senhora, a culpa não é do senhor, a culpa não é do seu filho, da sua filha. E muita gente vem procurando um conforto, muita gente vem procurando descarregar a raiva em cima da memória do falecido, ainda que um ente querido, um familiar. Teve uma menina que eu atendi, ela estava bem abalada, querendo entender o que aconteceu, e ela queria parar para conversar. Eu dou atenção pro pessoal, o pessoal quer conversar, eu não tem problema. Toca o bar. Não atrapalhando o fluxo do meu serviço, eu atendo, converso, perco minha hora do almoço, conversando. Não tem problema. E ela queria conversar para entender o porquê que o pai dela faria isso. O pai dela foi suicídio? Suicídio. O pai dela cometeu suicídio e ela conversando comigo, falando, nossa, ele já estava dando sinais, ele estava pedindo ajuda, ele estava com um acompanhamento, ele estava resistindo, ele já estava mal fazia tempo, a gente sabia. A gente achava que estava dando conta, a gente achava que estava conseguindo acolher. Mas daí ele vai e faz isso com a gente? Falei, então, vamos conversar direitinho. Eu acho que ele não fez isso com vocês. Ele fez isso por ele. Mas ele foi forte por quanto tempo? Você lembra? Faz quanto tempo que ele está sendo forte, mais forte do que ele aguentaria? Ele estava sendo muito forte por vocês, por ele mesmo também. Mas ele estava sendo muito forte por vocês. Ele foi tão mais forte que ele aguentou até agora. Quando ele não aguentou mais, é o alívio do sofrimento. Ele quis aliviar o próprio sofrimento, né? A psicologia, a psiquiatria explica que quem comete suicídio é para parar de doer, para parar de sofrer. E não por outras questões. Daí muitas vezes os familiares se acham culpados ou acham que a pessoa foi fraca, foi covarde. Eu falei, não, ela foi muito corajosa. Porque ela aguentou por muito tempo que ninguém aguentaria. E ela teve coragem de cometer um ato que cada um na sua responsabilidade, cada um com a sua consciência com o que faz da própria vida.
Eu não vou colocar o mérito de tá certo ou tá errado, cada um com a sua religião, cada um com a sua perspectiva de vida, perspectiva social. Mas o que a medicina, a psicologia traz é que essa pessoa foi forte e ela foi corajosa. Então não adianta denegrir aí a memória da pessoa. E os familiares têm que entender que ninguém é culpado. Porque se for culpado, vai estar na investigação e vai ser acusado, vai ser autuado. Porque tem gente que influencia, tem gente que estimula. Teve Fala isso. Teve uns anos atrás, eu lembro de ler alguns casos, assim, às vezes eu acompanho um assunto, né? Nunca parando de estudar, por exemplo. A gente sempre acaba se atualizando de uns casos. Teve uma menina aí que ela foi condenada, foi presa, porque ela estimulou o namorado a cometer suicídio. Ela punha ele pra baixo, ficava falando um monte de coisa terrível pra ele e falou: você tinha que acabar com sua própria vida mesmo. Sua vida não vale nada, você não vale nada. Falou um monte de abobrinha, falou um monte de coisa. E ele foi cada vez mais se afundando no quadro de depressão e e ele foi se fechando, né? Então até as pessoas próximas que queriam ajudar não conseguiam acolher, não conseguiam atingir. Acessar ele. Não acessavam ele, porque ele não deixava, ele se fechou, escutando a namorada. Daí a investigação foi procurar conversa de WhatsApp, veio testemunha, alguma coisa assim. E depois na investigação deu que ela, desde o começo, estimulou ele a se matar, incentivou ele a se matar. Deu cana isso. E ela foi crime. presa. Qual que crime que é esse? Induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. 22. E é estranho, né? Porque por que não larga, né? Porque prende o cara e fica ali enchendo o saco, né? Porque é estranho, né? Uma situação de possessão, né? De prender a pessoa ali. Isso aí entra nos quadros psiquiátricos que a gente pode bater um papo outro dia se quiser. Mas tem uma série aí de situações que as pessoas prendem alguém para dominar aquela pessoa pela sensação de poder. A sensação de poder, né? Dominam, né? Tem pessoas que são extremamente manipuladoras. Sim. E elas vivem disso. Tem a ver O com combustível psicopatia ou delas não? tem a ver com as doenças e transtornos psiquiátricos. E é bem interessante abordar isso, abordar essas questões desde o ensino médio. E as pessoas não falam, se você está sendo tratado assim assado, isso não está certo. É o que mais previne a informação, se você É sabe o que mais disso. previne a informação. Muitos e muitos anos atrás, no ensino fundamental, começou a falar de toxoplasmose. Começou a ensinar a criança que não é para mexer no cocô do gato. Simples. Depois do ensino fundamental, começou a falar para a criança educação sexual. Falou, olha, não pode mexer com você assim assado. Se falaram, fizeram isso, avisa alguém. Se estão mostrando isso ou aquilo, avisa alguém. Pede ajuda, que isso está errado. As crianças, sem entender o que é, vão lá e falam. E muita criança está saindo aí do quadro de abuso porque uma professora, um professor recebeu essa criança falando, fulano, papai, mamãe, titio, pegou em tal lugar. Da mesma maneira que ensinando as crianças, desde pequenas, para não mexer no cocô de bicho. Não é para ficar abraçando, beijando cachorro de rua, você não sabe se tem doença. Isso foi incentivo do governo para que fosse incluído aí no currículo escolar na prevenção em saúde. E a gente está caminhando, mas está devagar. A gente ainda está muito cru na parte de educação em saúde mental. Imagina, trazer desde do ensino fundamental, ensino médio, quando o bicho começa a pegar, daí todo mundo esquece, quando você sai do ensino médio e vai para a vida profissional, jovem adulto, que é quem sofre essa transformação, o mundo vira de cabeça para baixo, não tem respaldo, não tem apoio, muito menos a educação direcionada. Né? O governo tem alguns projetos, mas acabam não tendo tanta visibilidade frente a outros projetos que rodam em paralelo. Tem o CAV, né? O 188, a linha de prevenção ao suicídio, o pessoal liga lá, mas não tem divulgação, muita gente não sabe que existe 180 para denúncia, 188 para buscar auxílio, você está com tendência a pensamento suicida, liga 188, conversa, tem uma equipe para te atender de graça. 180, denunciar, se você está sofrendo esse tipo de abuso mental, abuso físico, o pessoal não sabe. Então esse tipo de coisa tem que estar inserido no ensino fundamental, no ensino médio. O pessoal antes se preocupava mais com o jovem adulto, o jovem profissional. Daí começou a pegar uma população ali, ensino médio. Agora tem uma galera aí do ensino fundamental com altas tendências para o suicídio. Cada vez mais cedo. E agora, no fim do ano, pessoal, Setembro Amarelo, tudo muito legal, tudo muito bonito, mas na prática, o pessoal prefere pedir perdão no domingo lá ajoelhado na igreja, a vida inteira faz uma série de atrocidades e fala uma série de atrocidades. Então todo mundo faz campanha do Setembro Amarelo, mas quero ver quem realmente bota em prática. Não precisa ajudar, basta não atrapalhar. É só não encher o saco do coleguinha. Ô Ramon, por que no final do ano aumenta
Cara, é uma tendência que vem, né? Se for pensar setembro, setembro amarelo, setembro começo da primavera, primavera que é o símbolo do renascimento, né? Pós-inverno. Mas aquelas pessoas que já estão todo aquele período do inverno, né? Mais reclusas, menos sol. Os países que têm alto índice de depressão são os países que têm um inverno mais longo. Sim. Né? Então setembro é quando você já está estafado daquele clima fechado, daquela coisa mais fria, daquela falta de sol, falta de contato físico, falta de interação interpessoal. Você já está estafado. E daí começa a entrar outras questões. E daí, de setembro até o fim do ano, a gente tem muita coisa aí na TV, na novela, nas redes sociais. Coisinha de família, pessoal viajando, pessoal passeando, propaganda de margarina com aquela família ideal tomando Sua café da vida não manhã. vai pra frente. Daí você vê Propaganda aquilo. Coca-Cola no Natal. Cara, é isso. Ursinha. Setembro amarelo tem lá suas questões, pós-inverno e tudo mais. Tem a ver com reposição de vitamina, que o pessoal não faz exame de sangue, não sabe que falta de vitamina D. Tipo, é um dos fatores no quadro depressivo. Quem faz reposição de vitamina aí tem uma resistência maior a essas questões psicológicas e psiquiátricas. Fora o acompanhamento profissional, né? Você tá com marca um psicólogo, marca um psiquiatra. Todo mundo devia passar por consulta com psicólogo e psiquiatra. Quando eu era novo, eu ouvia falar que isso era coisa de louco. Eu achava um absurdo. Eu perguntava por quê. Ninguém sabia me explicar. Eu era curioso. Por que isso é coisa de louco? Ninguém sabia explicar. Era só o estigma social. E as pessoas estigmatizadas já vêm há tanto tempo, sabendo que precisam de ajuda, mas não podem procurar ajuda profissional, porque não querem assumir que são os que seus avós diziam que eram doidos. Daí ela não vai buscar ajuda, daí começa uma série de questões e ela entra num quadro de depressão cada vez mais profundo, trabalha mal, perde o emprego, daí só ladeira abaixo. Que dá pra ter resolvido lá no começo. Dava pra ter resolvido lá no começo, basta ligar na linha de assistência. O serviço é público. Passa no postinho do bairro, conversa com alguém. Conversa lá na RH da empresa. Mas o pessoal tem esse estigma de falar sobre saúde mental, né? E daí, agora tá ajudando bastante com essas campanhas aí de saúde mental. E o pessoal tá buscando um pouco mais de ajuda e tá ajudando bastante. Muita gente que já tentou suicídio outras vezes ou que tava com quadro aí de pensamento suicida. Tá ajudando muita gente, mas infelizmente a ansiedade e a depressão tá se alastrando de uma maneira que, por mais que a assistência esteja acolhendo cada vez mais gente, esse acolhimento existe, mas está proliferando numa velocidade que tem cada vez mais gente cometendo suicídio. Não dá conta. Inclusive, esse crime que você tá falando, ele é muito mais comum pra quem induz, geralmente buscando herança, essas coisas. É a grana, né, que tá envolvida, geralmente. Entendi. Esse é o problema. Agora, esse caso é um caso mais, como você falou, psiquiátrico. E deixa eu entender, o seu trabalho mão na massa mesmo. Então achei que a gente só ia falar de morto, a gente só tá falando de vivo. Mas é engraçado que o pessoal pensa em ML e o pessoal não entende, né, que 70% do fluxo de ML é de pessoas vivas. Pessoas vivas. Corpo de delito, cautelar, uma série de outras questões, 70% do fluxo é de vivo. Exceção é a morte. A exceção é a morte. E qual é o trabalho? Qual é a sua função e qual é a função do médico legista? Chegou um corpo lá, por exemplo, há a suspeita que foi vítima de um homicídio. Qual é o procedimento? A suspeita de que foi homicídio ou suicídio é tratado como homicídio até que se prove o contrário. Né? Até a gente estava falando do suicídio, muitas vezes tem essa situação aí que o pessoal está pensando, mas será que alguém influenciou na morte dessa pessoa idosa por questão de herança, algo assim? Vai ser tratado como homicídio, vai ser investigado como homicídio junto com o que é de fato sabido que é homicídio. A gente recebe o corpo, recebe o histórico, faz uma análise geral, um estudo do caso, vê se precisa aí do exame radiográfico, tomografia. Se precisar, a gente faz o estudo radiográfico, a gente coloca o corpo na mesa de exames, a gente faz o exame perinecroscópico, a gente analisa as vestes, analisa as condições gerais, tira as vestes, limpa o corpo, depois de analisadas as lesões, senão você prejudica o exame. Daí a gente, com o corpo limpo, a gente examina minuciosamente as outras lesões, tatuagem, cicatriz recente, antiga, equimose, lesões pós-mortem, lesões pré-mortem, antemortem, né? E a gente tem aí uma série de parâmetros. Beleza. Perinecroscópico, fotográfico, radiológico, estamos satisfeitos? Exame interno. Daí a gente faz o acesso do crânio, examina o cérebro, examina de repente por palpação, vê se tem algum osso da face, algum osso do crânio que está deslocado. Faz o exame aí das cavidades, torácica, abdominal e pélvica. Sempre abre. Cara, é difícil não abrir. Eu lembro que quando começou essa onda de Covid,
Quando vinha pra gente com quadro de Covid suspeito ou confirmado, a gente tendo tomógrafo, fazendo exame tomográfico, e não tinha suspeita nenhuma de crime nenhum, de envolvimento com nada, a pessoa estava internada com Covid, e era isso mesmo. Daí fazendo um exame não deixa de ser examinado. Mas isso que o pessoal precisa entender, que o exame não é só abrir o corpo. Tem todas as outras etapas. Analisar a documentação, fazer o radiográfico, fazer o perinecroscópico, entender o quadro, entender o que acontece, fazer um vínculo com o que você está vendo com o histórico. Isso tudo é exame. Fazer exame de sangue. A gente coleta o sangue e manda para o laboratório. É exame. Fazer análise do corpo por fora. É o exame perinecroscópico, está previsto. Daí a gente abre e faz o exame interno. Mas tem casos que a gente tinha aí uma indicação para não abrir. Por exemplo, vem um quadro confirmado de meningite. Meningite resistente. A indicação é não abrir o cérebro. A recomendação é não abrir o cérebro. Então, muitas vezes a gente faz o rebatimento do couro cabeludo para analisar, ver se tem traumas, ver se tem histórico, ver se tem sinais. Não tendo sinais, é um quadro típico que foi diagnosticado em hospital, veio para o ML porque de repente era um corpo que estava em transferência de um local para o outro. Não teve família que foi reclamar o corpo e de alguma maneira o hospital achou melhor mandar para o ML. Ou uma pessoa que foi resgatada da rua, uma pessoa que estava em situação de rua. Daí vai para confirmar a identificação pela impressão digital, né? Pela planilha datiloscópica. A gente faz com todos os casos identificação pela impressão digital. Então muitas vezes a pessoa estava em acolhimento pela prefeitura, albergue, situação de rua, vai parar no hospital, tem tuberculose. É indicação para não abrir o tórax. Pode fazer o exame pélvico, abdominal, mas o tórax, a indicação é não abrir. A gente tem o tomógrafo, passa no tomógrafo, não tem trauma, não tem hematoma, não tem nada. Só o pulmão. Então, vamos olhar isso, vamos olhar aquilo, mas a contraindicação, ó, tuberculose multiresistente, não é para abrir, não é para mexer no pulmão. Meningite não é para mexer no cérebro. Mesmo assim, a gente analisa de vez em quando para ver se é isso mesmo. Né? Ah, já faz tantas horas que faleceu, já está num quadro aceitável de fazer o exame interno. A gente vai lá e faz. E a sua função é você quem abre e você quem fecha? Eu faço tudo, do começo ao fim. Eu recebo o corpo, eu gosto de olhar, analisar o histórico, né? Eu não sou eu que estou lá na recepção, pegando os e-mails, imprimindo e fazendo a documentação prévia, né? Fazendo o prontuário, preparando o prontuário do exame. Eu recebo, eu olho, analiso, eu e o médico estudamos o caso, depois nós recebemos o corpo, coloco na mesa, faço toda essa questão do preparo, ajudo na análise externa, despio o corpo, análise perinecroscópica, faço as aberturas, faço o exame interno, faço o fechamento, limpo o corpo, embala e deixa pronto para a família vir buscar. E o que o médico faz? Aí você quer me complicar, né? Nos bastidores, eu não trabalho na polícia científica, o que eu escuto é, o médico ele fica só ali dando ordem. É igual o juiz só assina o negócio a súmula. Porque realmente quem coloca a mão na massa é auxiliar. Eu vou parar na corregedoria, mas eu vou contar que na delegacia você vai lá, vai fazer um BO, tá assinado pelo delegado, mas você sabe que o delegado não tava lá, só tinha escrivão? E já aconteceu, eu sou advogado, já vi a GPOL ali colocando carimbinho da assinatura. Isso me deixou puto da vida. Cara, eu já fui em delegacia de noite e era uma delegacia que precisava ter delegado 24 horas. No papel tem. Cheguei lá, daí o escrivão viu, a hora que eu cheguei na delegacia, já coloquei o distintivo pra fora, porque se o cara for esperto, olha o volume na camisa, já vai saber que você tá armado, né? Sim. Então já fui me identificando, já... E daí, por incrível que pareça, a pessoa que tava sentada no sofá paisana era o policial que ia fazer o atendimento. Então tem uma pessoa na recepção ali e ele fica ali como se ele estivesse esperando, porque é uma região ali meio complicada, a delegacia que eu fui. Então o cara já fica ali na dele. Então se chegar alguma situação, ninguém vai em cima dele direto. Ele tá ali pra respaldar os outros, entende? Até eu achei esperto. É verdade. Daí eu conversando com ele, eu falei, pô, colega, você sabe, né? Ó, nesse caso aqui vai precisar pedir perícia. Pra pedir perícia tem que fazer um encaminhamento através do delegado aqui e tal, mas ele não tá aqui. Como que ele não tá aqui? E o carimbo, e a assinatura aqui, e o encaminhamento, e... Meu, esse plantão tem delegado 24 horas. Pois é, ele deu uma saída, você sabe, né? Deu uma saidinha? Eu sei, tudo bem, amanhã eu volto. Conversei com ele, deu tudo certo. Então, assim, a gente tem, inclusive, essa sobrecarga aí, os delegados, né, nem sempre estão presentes o tempo inteiro no plantão, porque às vezes tá dobrando o plantão, inclusive.
Médico legista tem situações parecidas, que a gente está lá para fazer o exame com eles. Nós somos auxiliares. O diploma que a Cadepol me deu foi de técnico, mas o meu cargo é de auxiliar. Então eu deveria auxiliar a necrópsia. Teoricamente, eu não deveria fazer a necrópsia do começo ao fim, porque eu não tenho um cargo técnico, eu tenho um cargo de auxiliar. Mas, dentro da necessidade, o exame precisa ser feito, a peteca não pode cair. Tem médicos que são muito capacitados, são muito interessados e cumprem o que está no papel e fazem mesmo. A gente faz os acessos. O que está previsto é que o atendente recebe o corpo, coloca na mesa e prepara para o exame. Não tendo papiloscopista, faz a coleta das impressões digitais. O auxiliar vem, ajuda na análise, no exame, a tomada aí de informações do corpo, de medidas e de características, abre as cavidades, auxilia aí na coleta de fragmentos para o anatomopatológico, a famosa biópsia, né? Muitas vezes a gente manda um fragmento de alguma víscera para o laboratório mesmo, analisar no microscópio, confirmar se era isso mesmo, suspeita de infarto, mas não está muito evidente. Daí com um fragmento aí no microscópio consegue evidenciar isso de uma maneira um pouco melhor. E daí, na teoria, o médico faz todo o exame interno, depois eu vou lá, fecho o corpo, limpo, preparo ele para ele ser removido aí pela funerária com a família. Na prática, a gente faz o exame e o médico é quem auxilia. Essa é a realidade. Cara, mas assim, pra ser sincero, é que tem uns que não tem mão pra isso. Porque, nada, cara. Eu fiz odonto, eu saí da faculdade sendo cirurgião dentista. Nem todo médico sabe fazer cirurgia. Nem todo médico sabe lidar com bisturi com pinça. Eu fui ajudar um médico a aprender a dissecar, ele quase se cortou porque ele não sabia qual parte do bisturi corta. Nossa. Ele pegou errado no bisturi, a lâmina ia quebrar no dedo dele. Então, assim, a gente tem que entender que o cara pode ser muito bom de uma coisa e não precisa ser de outra. A Cadepol não tem essa estrutura de preparar o cara pra tudo. Não tem. Né? A Cadepol, ela já traz essa visão de que quem vai fazer o exame mão na massa é o auxiliar. Quem ganha instrumental, material, a caixa de ferramentas com instrumental dentro, é o auxiliar que ganha. O médico, ele não ganha nem um par de luva. Mas acontece de má vontade também. O cara sabe, mas não quero fazer, faz aí. Isso acontece ou não? Bastante. É isso que eu escuto. Cara, mas assim, pra gente é exceção, mas é uma surpresa tão maravilhosa quando o médico ele é interessado, ele vem, põe a mão na massa. Tem médico... Acontece pouco, né? Pelo jeito. Cara, por incrível que pareça, acontece quando você menos espera. Né? Tem uns alunos de Acadepol que a gente sabe que eles são médicos que vão pro interior. E lá vai precisar fazer um pouco de tudo. E daí, na falta do auxiliar, o auxiliar se machucou, o auxiliar faltou, tá doente, não pode parar. Então, em teoria, quem mais deveria saber fazer necrópsia é o médico, porque na falta do auxiliar, ele precisa cumprir com aquilo que está previsto dos exames que estão registrados. Não dá pra atrasar, né? Cara, é muito complicado. Prejudica, né? Prejudica demais. Então tem algumas situações que a gente sabe que vai atrasar o resto dos exames, porque o exame que você está fazendo está mais complexo do que você imaginava, leva mais tempo do que você imaginava. Ou aconteceu qualquer acidente ali, né? Quebrou alguma coisa, faltou luz, estourou um cano, a gente precisa conter primeiro, precisa ter o mínimo de condições. Daí atrasa um pouco. Com essas tempestades de vez em quando, putz, estourou um cano, ou caiu a luz, até o gerador entrar ou falhou o gerador. Até a gente conseguir resolver para retomar os exames, isso pode atrasar um pouco. Ou então depois, entre um bloco de necrópsias e outro, precisa fazer a higienização da sala, precisa liberar a sala para a equipe de limpeza. Você não pode trabalhar com aquilo tudo sujo. Nossa. É insalubre. E elas têm um limite do que elas conseguem fazer quando a gente está ali trabalhando também. O quanto que elas conseguem limpar, lavar o piso enquanto a gente está trabalhando, sem atrapalhar. Então a gente precisa respeitar alguns horários para que elas possam fazer a parte delas também. E isso acaba atrasando um pouco. Às vezes a gente está com um exame um pouco mais complexo. A casa está cheia, tem muito caso. E a gente deu conta só. A gente fala, a casa tá cheia. A casa tá cheia, mas quando a casa tá cheia, eu tô falando a casa tá cheia, porque é sempre o mesmo dia que a casa tá cheia. Quando tá cheia, é muito cheia. É muita gente pra clínica médica de corpo de delito e de cautelar. Muita família na recepção, liberação, precisando de gente para ajudar lá. E na necrópsia tem muito caso para examinar. Quando a casa tá cheia, é sempre tudo ao mesmo tempo. Amor, tem dois casos que eu não sei. O mais surpreendente, vocês acharam que era uma coisa e era outra. Já rolou alguma coisa assim? Já rolou algumas vezes. Inclusive, teve um caso que a gente estava analisando de novo.
para coletar um exame e estava acompanhado de alguns alunos ali de estágio da Cadepol, né? E daí eu tava com a médica e tava com outro colega que trabalha na parte de antropologia, ele é auxiliar também, mas também tem nível superior, gosta do assunto, ele é uma das pessoas mais apaixonadas ali pelo assunto de antropologia, entomologia. E essa médica que estava comigo muito também disposta, e eu sempre muito interessado, ainda mais interessado em ensinar, tentar despertar a curiosidade dos alunos para ver se eles têm vontade de aprender. Porque se tiver vontade de aprender, aprende bem feito. Depois vai perder a prática, pelo menos faz na média. Aprender mal feito, depois não faz nada. E a gente pegou e foi reanalisar um caso que já tinha sido necropsiado, porque como precisava coletar um exame complementar, que o corpo ainda estava lá com a gente, e daí a gente foi refazer algumas coisas, simular e foi expandir, estender um pouco mais o exame. E daí, já que eu tava lá, a médica falou, Ramon, vamos fazer análise do pescoço, vamos fazer uma análise completa dos ossos da cervical, da base do crânio para poder mostrar para os alunos. E a gente foi palpando, foi fazendo, foi dissecando, e encontramos ali o estiloide fraturado, ióide prejudicado. Daí a gente, isso aqui tá estranho, né? Daí eu fui lá, dissequei bem devagarzinho, demorei um pouquinho de secar bem devagarzinho para não estragar a coleta. Pegamos, coletamos, tá um pouquinho infiltrado, então parece ser uma lesão vital. Porque lesão pós-mortem não infiltra sangue. Porque o sangue só circula enquanto a gente tá vivo ou quando tá ali com os aparelhos, né? Fazendo a circulação, a respiração, né? O pessoal que tá em coma, ou que tá em morte cerebral, tem lá, tá respirando por aparelhos, tá vivo por aparelhos. E daí tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Teve uma doação de órgãos, teve alguma intervenção ou outra coisa assim. A pessoa estava com morte cerebral, mas tem reação vital, porque o corpo estava vivo. Ali, eu sabia do histórico e sabia que não era caso de hospital, não era caso que estava com suporte respiratório. E daí eu achei muito estranho, falei com a médica, ela achou estranho, a gente examinou mais um pouquinho, coletou fragmento de tecido em volta, coletou o osso, mandou para o anátomo patológico, deu positivo. Daí reabriu um caso investigativo com suspeita de agressão. Porque se tivesse sido suicídio, quem encontrou o corpo ia ver os sinais de suicídio, ainda mais no pescoço, pela estrutura que foi lesada, é compatível com enforcamento, né? E daí a gente achou muito estranho, porque o histórico não era de enforcamento. Daí quando veio o resultado do laboratório, ela falou assim, Ramon, reabriu o caso. Pô, parabéns, a gente conseguiu reabrir um caso que é criminal. Um caso que veio pra gente achando que não era nosso. Descobrimos que era policial, era criminal. Foi reaberto e eles estão investigando. Olha, Que legal. Daí esse é o tipo de respaldo que a gente gostaria de ter de todos os casos, Sim. pra gente ter aquele incentivo, aquele gás. Então esse foi um dos casos que eu achei bastante curioso, da gente, por curiosidade, foi investigar um pouquinho mais e conseguiu reabrir uma investigação. Muito legal, porque eles têm respaldo para ir fazer interrogatório, buscar testemunhas. O que deu, eu não sei. Eu só sei que a investigação foi reaberta e fiquei muito feliz. Tem alguns outros casos que são um pouco incomuns, né? A pessoa tem um histórico, mas daí você vê o que levou a pessoa a ter aquilo é outra coisa, né? Tem até um filme interessante com o Will Smith, que ele é um médico legista, que ele vai descobrir que aqueles problemas mentais que os falecidos, né, tinham, muitos por suicídio ou por acidente, é porque pelas contusões cerebrais aí, pela lesão cerebral do próprio esporte do futebol americano, vai gerando uma série de lesões e envelhecimento precoce, síndromes e outros problemas. Daí a pessoa tem o desencadeamento de outras questões. Daí quando a gente olha no histórico, a gente vê algumas coisas parecidas. A pessoa que tem um histórico disso ou daquilo, trabalhava com produto químico, enfim, assim por diante, a gente vê que o cérebro é muito degradado para a idade que apresenta, o pulmão é muito prejudicado pelas condições gerais de onde a pessoa morava. Daí você vai ver, trabalhava com cimento, não usava máscara, fica respirando pó de cimento o tempo inteiro. E tem os outros casos, assim, tá cheio de trauma, tá, mas infartou. Tá, mas infartou e caiu, ou infartou e bateu o carro. Isso a gente tem que ver para ver a ordem dos fatores. E tem uns outros que a pessoa caiu dura, bateu a cabeça, teve um baita traumatismo craniano e morreu disso. E quando a gente faz o exame mais minucioso, viu que ela engasgou, broncoaspirou. Eu tive um colega que foi algo parecido, que ele faleceu porque ele teve um acidente de moto. Aí ficou aquela correria, quem será que foi ocupado? Foi o motorista do carro, bateu nele, que não sei o quê. Aí quando passou pelo ML, aí eles detectaram o seguinte, antes de bater ele teve um mal súbito. E aí ele apagou e foi o que teve o acidente, senão não teria acontecido o acidente. É o e que aí a gente descobre que... Principalmente quando é o mal súbito, né, que é o termo popular para essa parada cardiorrespiratória aí,
né, pelo estresse respiratório e cardíaco, que geralmente leva a sinais de infarto, Sim. né? E daí a pessoa apaga, daí a gente consegue ver o que teve na ordem aí dos fatores. E tem gente que engasga, cai, daí todo mundo acha, a pessoa foi intoxicada, a pessoa infartou, bateu a cabeça na quina de alguma coisa e morreu. De fato, a pessoa teve uma fratura aberta de crânio e daí a gente foi ver, ela engasgou com comida. E todo ano eu pego pelo menos um caso desse. Nossa. Que a pessoa engasgou com um pedação de comida. E acontece mais do que a gente imagina. O pessoal é em situação de rua, às vezes, né? Recebe uma marmita, às vezes não consegue mastigar direito, não tem dente, engole os pedaços de carne, engasga e morre. Daí o pessoal fala assim, morreu de pneumonia. A gente vai ver, não morreu de pneumonia. É asfixia mecânica por obstrução. E outra, qual que, sei, até hoje eles falaram de não ser desrespeitoso, mas tipo assim, o cara vai mais bizarro, assim, mais nojento, sei lá, chegou um negócio meio quase que impossível de mexer. atropelo, suicídio de andar, de Cara, andar alto. eu já vi de tudo, né? Desde o corpo que a pessoa tinha falecido há poucas horas, até menos de uma hora eu já vi, até aqueles que já estavam no início de estágio de decomposição, aqueles que estavam no estágio avançado de decomposição, estágio de esqueletização, aquele que estava em decomposição, que estava na água do mar, ou água doce, ou já estava em esqueletização na água. Tem outros que estavam em decomposição ou em esqueletização, que foram exumados aí de um cemitério clandestino, foram encontrados no meio do mato, ou até aqueles acidentes que o pessoal escapa da pista pelo guarda-reio, cai na ribanceira e só vão encontrar o carro 6 meses depois. Então eu já peguei de todas as situações. Já peguei corpos entrando em decomposição, bastante decompostos, com os tecidos mole derretendo, até com animais dentro do corpo. Animais, insetos, restos de animais mortos. Então a gente já pegou de tudo. Cara, mas essa bagunça só dificulta o trabalho ali, mas faz parte. Cara, isso não dificulta. É bastante importante a gente entender, inclusive. Que de repente você tem ali, você tem resíduos de uma planta, resíduos de alguns insetos ou animais que não são muito compatíveis com onde essa ossada foi encontrada, onde esse corpo foi encontrado. Então já abre-se a suspeita, aí levanta-se a suspeita de que esse corpo foi removido e deslocado para outro local. Então é muito importante a gente ver besouro, ver baratinha, ver formiga, ver um passarinho, que sempre tem alguma questão aí que a gente vai, opa, mas será que estava assim? Será que esse animal aqui geralmente está na superfície? Então por que essa ossada, esse corpo estava enterrado, tem rastros desse animal? Ou até tem a fauna necrofágica, né? Você tem ali, tá no meio do mato, faleceu, então tem porco do mato, cachorro do mato, tem gato, rato, daí você tem ali uns sinais na pele de que teve alguma lesão de mordida por animais, mas esse corpo estava enterrado, então pegaram e enterraram depois. Ou já estava em decomposição e estava com alguma coisa por cima, essa coisa se degradou, estava num barranco aí com um pouco de terra por cima, a chuva lavou essa terra, expôs uma parte do corpo, esses animais acessaram uma parte do corpo. Isso tudo a gente analisa. Complexo, né, cara? É muito louco ver quem tem conhecimento teórico e prático, né? Porque tem uma série que eu assistia no Discovery que a frase da série era "o corpo fala". E era justamente uma série onde o médico... É que nos Estados Unidos era o médico legista mesmo que fazia. E aí, aí lá ele descobria que... não, mas é só no seriado também, viu? Porque a gente foi ver, tava no estado da Flórida, a gente tava dando uma pesquisada por aí, o estado da Flórida tava com algumas vagas para necropsista abertos pro instituto investigativo deles lá, que é meio diferente, que é separado da polícia e tal, e tem os outros que são de morte natural, necrópsia em hospital, e o salário deles estava mais ou menos equivalente ao nosso. O que pra lá é um salário ruim pra viver no custo de vida deles convertido em dólares, né? E o médico então não chega nem perto. Daí tem os funcionários que fazem as coisas e tem coisas que o médico assume. Mas a gente vê aí seriado, filme, que daí o corpo tá super limpinho com aquele lençolzinho branco por cima. Você tira o lençol... Eu falei, o corpo caiu do helicóptero. Daí como que tá? Você vai lá, tira o lençolzinho que tá branco, limpo, aquela sala que tá inteira no breu e a luz é só na mesa. A censura limpa muita então, cara, coisa. não é assim que funciona, né? Mas daí tem os casos que a gente encontra de cada coisa. Acidente de helicóptero. Às vezes o helicóptero pega fogo e explode, mas o coração tá protegido lá dentro. Tem uma massa muito grande por cima. Ainda mais, tem muitos pilotos que eram das Forças Armadas antes de serem pilotos na área privada. Então os caras têm uma estrutura física aí bastante resistente.
E a gente foi ver uma vez, o cara infartou, por isso que... Não, da outra vez tava todo mundo saudável, todo mundo tranquilo, foi pane. Daí se foi pane da aeronáutica, vai investigar as panes elétricas, mecânicas, assim por diante. Não, chocou com algum animal, com alguma linha de alta tensão. Caramba. A gente consegue ver até estimar como que o helicóptero caiu. Teve um dia lá que caiu um helicóptero com 4 pessoas, 4 componentes dentro do veículo, do helicóptero, e todos eles fraturaram a perna direita. Então, quando foi ver, o helicóptero estava inclinado, quando caiu e bateu o solo, né, o piso do helicóptero, quando subiu, fraturou primeiro da perna direita de todo mundo. Olha. Então, umas coisas que a gente consegue ver na necrópsia e ajudar na investigação. Ajuda muito pra reconstituição. Só pelo que você foi falando aí, já vai pensando em como o acidente aconteceu. Você fala de caso caso bizarro, aconteceu. é que pra mim não é bizarro, não é nem desrespeitoso falar assim, um caso abstrato, né? Sim. É o pra dia a ser- dia pra você. É o dia a dia, porque a gente pensa, o que é dos casos abstratos é o que de verdade devia ir pra ML. Mas tem muita causa natural que não é atestada no hospital, ou de repente não estava supervisionado ali e acaba indo pro ML, que não deveria. Tem muito caso de morte na residência, de uma pessoa que tem um histórico de saúde bem complexo, que a pessoa já tem histórico de cirurgias, histórico de ter ficado internado em UTI, e daí, bom, a pessoa não apareceu aqui na portaria hoje, né? Pessoal de idade, tem muita gente que mora sozinho, sempre faz amizade com o porteiro, com o vizinho, e geralmente é o que vem no histórico pra gente. O vizinho fulano e ciclano são idosos, moram sozinhos e tomam café da manhã junto todo dia, e todo dia passa na portaria falar com o porteiro. E daí, hoje não. Acharam estranho, foram bater, não atende. Tava trancado. Puxa na câmera, ele não saiu. Daí chama o zelador, abre, daí chama a polícia e fala, olha, a gente encontrou ele, tava dormindo e tá aqui na cama, da maneira como ele deitou, ele ficou. Daí muitas vezes vira morte suspeita. Porque vai que alguém fez alguma coisa, ou ele fez alguma coisa, não dá pra saber. Daí a perícia de local deveria determinar, mas muitas vezes a perícia também tá muito sobrecarregada com casos graves e acaba dispensando a perícia, vem para ML, uma pessoa com 90 anos de idade, com câncer, com metástase, com problemas hepáticos, renais, cardíacos, diabético, Sobrecarrega. e daí muitas vezes justifica-se o exame necroscópico porque tinha medicações ao lado da cama. Daí a gente vai ver, tinha aquela cartelinha da furosemida, de pirona, metformina. Daí a gente vê assim, atrasou o lado da família por causa de uma morte natural que, poxa vida, Poderia né? ter evitado. Mas isso é o que sobrecarrega o serviço do ML. Mas a gente não deixa de fazer. Mas vem esses casos aí de acidente, suicídio, homicídio. E realmente os casos suspeitos. Por que aconteceu? Não foi aqui no Brasil, mas lá no Chile. O pessoal foi passar férias, de manhã tava todo mundo morto dentro de casa. Teve um vazamento de gás. Nossa, noite. matou todo mundo. Teve um caso lá que tava a senhora e os gatos morreram dentro de casa. Porque uma comida tava contaminada ou estragada, ou alguma coisa assim. Daí ela comeu e passou mal. Morreu. Não lembro bem se estava contaminado com algum agente biológico ou se ela usou um ingrediente errado. Ela morreu. Daí depois os gatos ficaram com fome e comeram o que tinha na mesa, que era o bolo. Nossa. Era o bolo e uma torta. Morreram também. Daí mandou os gatos pra perícia, o bolo, a torta pra perícia e o exame do corpo dela foi feito pela nossa equipe lá, necroscópico. Envenenamento. E daí foi intoxicação. Envenenamento tá dentro externa. da intoxicação. Das intoxicações tem envenenamento. Caramba, muito louco, hein? Da hora, cara. Ramon, eu tenho que te interromper aqui porque estourou o horário. Aliás, até agradecer aqui pra você, porque o Ramon, ele tem compromisso. Ele falou pra mim aqui, tô estourando aqui o horário dele, mas já vou te fazer um convite pra você voltar, porque essas histórias já estão presos aqui, cara. Não, e o Ramon não é um cara que fala só sobre ML, ele fala sobre várias outras Tudo, paradas, tudo, muito, é. muito Você mais tem que vir aqui interessante. num sábado, que dê pra ficar aqui umas 3, 4 horas, assim, Fechou. parado. Com ele E aí- dá muito, velho. E aí coloca nos comentários, vocês querem uma parte 2 com o Ramon, porque, pô, eu já fiquei intrigado aqui. Eu queria ficar preso aqui a tarde O inteira. Ramon com o Ramon O e Ramon. o Diego. Topa pra voltar aqui? Fechou. Ramon, Pô, vai ser um prazer recebê-lo foi novamente. surpreendente, foi muito louco. Foi muito louco. Não, vai ser, E é muito só o mais. começo. É só o começo. É só o começo. Pessoal, mandem aí nos comentários, mandem as perguntas, mandem aí as suas curiosidades, que a gente vai responder uma por uma com carinho pra vocês. Tudo que vocês querem saber sobre as funções, sobre o concurso, como é a vida real, como é a vida na teoria, porque é o que a gente acha que é. Escuta muito. E daí tem aquilo que o pessoal quer saber, mas tem vergonha de perguntar, que é salário, licença-prêmio, férias. Isso tudo faz parte. Mas primeiro,
estuda e passa. É isso aí. Galera, deixa nos comentários. Se você tiver vergonha, deixa com um link anônimo aí. Mas deixa, porque nós vamos Faz seu garimpar. primo. A gente vai garimpar essas perguntas pro episódio 2 e aí já vem direto com várias perguntas para ficar aqui a tarde inteira trocando essa ideia. Fechado, e assim a gente vai. Show de bola. Pessoal, é isso aí. Valeu pela audiência. Se inscrevam no canal. Já ative o sininho para serem notificados quando a parte 2 vier aqui pro canal. Um grande abraço. e Antes até de a próxima. encerrar, eu queria contar uma história engraçada pra não ficar só na história triste. Pode contar. Essa camiseta eu vim com ela por acaso. Eu peguei ela no armário, eu gosto muito dela, gosto de caveira, gosto de esqueleto, gosto de anatomia. A E gente eu percebe. gosto de trabalhar com o pijama cirúrgico e com o avental por cima. Daí eu tirei o avental porque eu terminei as necrópsias. Fui ajudar no atendimento às famílias e eu fico com o meu pijama cirúrgico que eu tenho bordado meu nome, gosto de ficar identificado. E daí ali numa situação eu ia parar pra almoçar, eu tirei o meu scrub, tirei o pijama cirúrgico e fiquei com essa camisa. Uma familiar que tava assinando a documentação olhou pra mim, mas ela caiu no chão de tanto rir, eu achando que ela tava chorando. Mas ela ficou assim, em crise, não sabia se chorava. E ela falou, moço, eu não sei se eu te bato ou se eu te abraço. Eu falei, por quê? Tá tudo bem? A senhora tá bem? Que camisa é essa que você tá vestindo? Eu olhei pra baixo, olhei pra ela, regalei um olho, ela caiu na risada. E eu, com aquela cara meio envergonhado, falei, nossa, moça, me desculpa, mas pelo menos numa situação tão triste a senhora conseguiu sorrir. E ela ficou feliz da vida que saiu dando risada. Mas eu fiquei impactado. Ela falou, o que você tá vestindo? Eu falei, não sei, deixa eu ver. E ela falou, moço, esqueleto no ML. Daí a gente encerra com isso, que nem tudo tem que ser tão triste quanto parece. Exatamente. Ali numa situação triste a gente tirou uma gargalhada e segue a vida. Inclusive, Mais quando leve. você veio aqui, a moça que atendeu na portaria perguntou se você ia pra qual consultório médico, né? E aí eu até Pois brinquei é. com você também, se veio com a chapa à mostra aí. É, já vim com o exame radiográfico pronto. Mas é isso, galera. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber a notificação pra parte 2 desse episódio, viu? Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Valeu.